Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Tô mais do que pronto, mensageiro. Estamos aqui prontos. Muito lindo, né? Esse menino, ele foi lá da creche do Antônio de Aquino. Ah, sim, a Rosângela falou. Falou. Sabia, Paulo? É. Não sabia, não. Ele já tinha feito outros programas, outros trabalhos artísticos e tal. Então é isso. Que barulho é esse? Tem alguém aqui? Tem um vizinho aqui conversando com outro vizinho. Poxa aí o teu, sabe quando você for falar. Então, já que o Paulo está com os vizinhos aí tudo conversando, eu vou ler a mensagem e a Sueli faz a prece, tá, Paulo? Aí, na hora que você for falar, você abre. Então, capítulo 28, vou falar, capítulo 28, é o item 59, prece pelos que não estão mais na Terra, por alguém que acaba de morrer. Então, vamos lá. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por única finalidade dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no seu desligamento e assim abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação. Espera aí, só um instante. Está tocando aqui. A separação. E tornar o seu despertar mais calmo. Porém, né, nessa, como em qualquer outra circunstância,
A eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras ditas com mais ou menos pompa, e das quais a maior parte das vezes o coração não toma parte. As preces que partem do coração realmente refletem em torno do espírito a que se dirigem, cujas ideias estão ainda confusas, como se fossem vozes amigas que vêm nos tirar do sono. É isso. Acabou aqui, né? Falei. É isso mesmo. Então, é uma explicação pequena que Kardec colocou, mas ele conseguiu reunir um estudo quase que da Gênesis aqui, quando ele vai falando lá do céu e inferno, né? Quando ele vai falando que ajuda o espírito a sair da perturbação mais fácil. É um estudo que ele tem lá na Gênesis sobre a perturbação. Muito, muito, muito profundo, né? Cada texto que se lê está ligado um ao outro. Então, eu vou pedir agora a Célia para fazer a nossa prece. Isso aí nos libertou de uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de memorização. Antigamente, na minha época, que na época de vocês, se você não tivesse boa memoração, você era considerada burra. Se você não gravasse nomes, não gravasse texto, é burrinha. E eu nunca me senti burra, pelo contrário, eu achava que eu era esperta pra caramba. Não sei por quê, mas eu não me sentia, até que a gente descobre que uma das facetas, ou uma questão depois até do TDAH, outras questões, enfim, que tem que ter esquema para memorizar. Eu não memorizo só lendo, tem que gravar, tem que desenhar, uma série de coisas. Então, eu vou chegar onde eu quero rápido. Eu sempre gostei de coisas religiosas, assim, sempre tive aquele desejo, mesmo de pequena, de unção com Deus. Eu achava assim, eu não preciso gravar essas preces difíceis, que eu não gravava nunca fui católica, mas o que as preces que ensinava a gente eram aquelas preces decoradas. Eu faço a minha própria prece, eu e Deus. Mas esse texto aqui libera muita gente que já não tinha essa consciência. Porque você não precisa memorizar, você não precisa ficar gravando as palavras, até o Tavares bota aí umas preces lindas, né? Eu adoraria decorar aquelas preces aí que vem falando, mas não dá. Mas, então, esse texto salva a gente de que prece não precisa gravar nem ter palavras bonitas. Desculpa ter feito esse preâmbulo antes. Vamos lá, prece de coração. Isso. Então, vamos pensar em Deus e pensar em Jesus, que a gente já usa a palavra voltando para o coração de Deus, o coração de Jesus, agradecendo o Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, começando a nossa manhã com alegria, com a certeza de que estamos amparados e a certeza da sua presença no nosso convívio, no nosso coração, indicando os caminhos, mostrando para nós o caminho do bem e do belo. Que a gente possa, nesse estudo tão importante em torno do livro dos Espíritos, que é uma direção para nosso caminhar aqui enquanto encarnados e após a desencarnação, continuamos a nossa jornada e agradecemos esses espíritos amigos que nos envolvem, iluminando nossas consciências, acordando as nossas imperfeições ainda, para que a gente se dirija ao caminho do bem e do amor. Que a gente possa, nessa manhã, entender mais profundamente o nosso caminho evolutivo na encarnação e após a encarnação, para que a gente entenda e se aproxime desse mestre, que a gente possa gravitar realmente para Deus, cada vez mais buscando a nossa perfeição, o nosso melhoramento interior, e que muito a gente agradece a esses espíritos que nos apoiam nessa manhã em torno desse estudo que vamos tratar sobre o tema perturbação. Que o amor de Jesus vibre nos nossos corações, assim seja.
Assim seja mesmo. Não é hábito nosso falar amém, mas a gente tem um sentimento muito bom depois de uma prece, né? O nosso desejo é falar como é bom orar. Então, vamos vamos dar continuidade ao estudo desse livro, dessa obra maravilhosa, né, que é o nosso salvaguarda do nosso progresso. Da semana passada, dando continuidade. Hoje, então posso falar, né? Eu acho que o Paulo levantou a mão. Fale, levantou Paulo. A mão, Paulo? Não levantei, não. Coçou o nariz, né? Aí deve ter feito assim. Opa, que isso? Vai lá, Celi. Nós estamos falando desse tema tão fundamental e a gente tem aproveitado muito aqui para desenvolver e aprofundar esse tema que nos parece fundamental para a gente bem continuar a nossa jornada lá no plano espiritual, porque temos a certeza dessa imortalidade da alma. E para termos essa certeza dessa imortalidade da alma, a gente vai procurar saber para onde vamos, de que maneira vamos caminhar, vamos ficar aqui tão materializados, e aumenta também a nossa responsabilidade desse progresso moral quando a gente entende que esse caminho depois da morte vai ser muito penoso ou menos penoso de acordo com o nosso estado agora, nosso estado moral. Então, nos dá responsabilidade. Então, esse tema nos parece fundamental para nós que temos a certeza da imortalidade da alma. E, com isso, Kardec já vem tratando esses assuntos e a gente aprofundou em vários episódios aqui, dentro da Estação da Luz, nós aprofundamos bastante esse tema, falamos sobre o livro Voltei, onde o irmão Jacó vai caminhar sendo espírita, né? A gente vê aí o André Luiz também nesse caminho, nós espíritas, como a gente vai desencarnar, hein? De que maneira a gente vai estar? Essa pergunta, esse nosso lar 2 é muito para nós, né? Para nós nos olharmos. Como a gente vai desencarnar, hein? De que maneira a gente está se comportando e do lado de lá. Não, ali é questão de... Sueli, você tocou num ponto bom. Ali não é só o espírita frequentador da casa espírita, aquele que tem compromisso, tarefas definidas junto à mediunidade. Ainda fica mais acirrado o processo da responsabilidade. E que somos todos nós médios. Então, na verdade, também é para todos nós, guardando as devidas proporções das tarefas. Porque quando a gente conhece mais, a quem vai ser dado, é mais cobrado, né? A quem foi dado. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Então, nessa questão aqui, 165, Kardec vai colocar, depois dessa resposta aqui, uma nota explicativa que é o resumo de todo o nosso processo, e a gente vai trazer na íntegra, porque é fundamental e importante. Essa nota de Kardec vai ser o contexto na íntegra da questão perturbação. Pode começar, então? Pode começar. Passei a palavra para você. Então, vamos lá. Nessa primeira questão, essa questão que a gente vai abordar depois da resposta dos espíritos à nota de Kardec. O conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A resposta dos espíritos: uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Eu vou ler esse pedaço novamente. Olha só, a resposta dos espíritos, ela é fundamental para a gente, quando olhar lá o filme Nosso Lar, ele vai ter essa observação dentro do contexto da história, toda a passagem do filme tem essa situação aqui para a gente analisar.
uma influência muito grande o espiritismo, visto que compreende, se você compreendia antecipadamente, então a gente já tem a instrução, a gente já tem o conhecimento. Então, porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. No filme, a gente vai analisar exatamente essa questão aqui. A prática do bem e a consciência pura. Porque muitas vezes você se vê assim, eu sou bom, eu faço bem, eu sou justo, e às vezes você fala em amor, o amor é maravilhoso, como no próprio filme. É isso, eu sou bom, mas dentro da sua natureza intrínseca, na prática do bem, dentro da sua casa, será que a gente está praticando bem? Se não está tendo muito rigorismo, muitas vezes, porque a gente fala e muitas vezes repete de uma maneira tão enfática que muitas vezes a gente é rigorista, né? Esse rigorismo, o Evangelho já nos diz que você sai o excesso de rigorismo, né? O rigorismo nos dá sai do bem, sai da prática do bem, realmente, né? Então, esse ponto. E a consciência pura, aí é mais sério mesmo, né? Porque a consciência pura a gente vê muito dentro do espiritismo, dentro da prática do espiritismo, das casas espíritas. Os médiuns, muitas vezes, usam a mediunidade com o objetivo de adquirir dinheiro, usam a mediunidade para adquirir poder, porque às vezes um médium faça efeitos físicos ou que tenha muita potência mediúnica, ele impressiona as pessoas ainda, e aí? A consciência estará pura quando você está fazendo um trabalho que contradiz a nossa prática verdadeira? Então, essa questão aqui é fundamental para todos nós. Sueli, em relação a esse ponto que você está falando, quando a gente vai estudar o livro Aconteceu na Casa Espírita, eu gosto muito esse espírito Nora que fez aquelas colocações. Ela fala, logo no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, ela fala que vem fazer o perfil da casa, né? E ela diz que os médios, mesmo sendo quase que profissionais, não é esse termo quase, mas ela diz assim, mesmo sendo profissionais na área mediúnica, eles seriam ajudados. Então, a gente estudou muito, analisou muito essa questão lá, e ela vem colocando, não digo que o profissional, mas não digo que ganha vantagens financeiras, não. Aí ela vem colocando que gosta de elogios, que deixa se nutrir pela sensação de superioridade. Então, ela faz um levantamento do perfil do médium, não daquilo que aparentemente todo mundo vê, o que ele fala, o que ele faz, mas na postura íntima. Essa que é a grande questão, porque quando a gente vai, essa perturbação, tem o primeiro momento, que teve até na leitura do Evangelho, né? O primeiro momento que está lá na Gênesis, a passagem, no Céu e Inferno, a passagem, Kardec faz esse levantamento e essa descrição. Primeiro momento é aquela desligada do perispírito do corpo físico, né? Aí é inexorável, isso tem que acontecer com todo mundo. Não depende de tempo, vai acontecer, é uma questão biológica. Aí vem o que eles chamam perturbação. Aí essa perturbação é uma questão que tem a ver com o teor da alma. Esse teor da alma, justamente, isso é que vai importar nessa vida real, que Camilo chama de vida real. Ali vai aparecer aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, que você camufla, que você se deixa levar aquilo que a Joana de Anjos chama o auto-engano, você se enganando a você mesmo, o auto-engano, mas que naquele momento o sofrimento vem, as consequências vão vir. Não tem jeito. Mesmo que o espírito ali não saiba nem porque está sofrendo, não sabe nem porque está ali tendo as percepções, às vezes alguns até parecido com suicídio, tendo as percepções da imagem do corpo, percepção.
Agora, aí Kardec diz que isso aí, esse tempo para ele despertar para a vida real, para despertar para ele enquanto espírito, vai variar. De horas, a gente tem o exemplo lá de Samson, que combinou com Kardec, ele era membro da Sociedade Espírita, grande trabalhador, como muitos outros, mas aí nele veio depois, como ele estava, essa importância, e ele despertou, ainda não tinha sido nem sepultado, quando ele conseguiu se manifestar com lucidez. Aí vem a questão, com lucidez, passando exemplos, já colocando como ele estava vendo aquele mundo real. Então, essa é a perturbação. Então, aí é que a gente tem nas obras básicas e nas obras complementares vários relatos, porque você vê a importância de estudo. Não é só Kardec trouxe, mas isso aí já fala no Livro dos Espíritos. Só falar não é suficiente para nós, almas, que ainda não temos muita experiência do conhecimento da vida transcendental enquanto encarnado, tem que ser muito ilustrado. Então, precisa ter filmes, precisa fazer curso na Casa Espírita. Eu já fiz curso do Livro dos Espíritos, já estou com diplominha. Isso só não basta, tem que fazer encontros. Agora vai ter um encontro do Carnaval, que a gente estuda o Livro dos Espíritos. 3 dias. Precisa ter grupo de estudo, porque aí isso vai fazendo mais sentido e especificando, aí vai indo no miudinho, vai indo nas comparações. Agora a gente já está começando a ver o que é realmente essa perturbação, e fazendo um link com a nossa vida do dia a dia, que é situações, umas pessoas mais ou menos têm essas percepções da personalidade do outro, muitas vezes você vê visivelmente que a pessoa está dando desculpa esfarrapada. Desculpas esfarrapada é a coisa mais comum que existe no ser humano. No entanto, você fica vicioso e nunca enfrentar a realidade. Tudo seu tem uma desculpa por causa disso, por causa daquilo. As outras pessoas, às vezes, por caridade, falam, não, tá bom, meu amigo, pode deixar, não se preocupe, não. Mas a gente, no fundo, sabe. Então, ou não fala nada, ou, desculpas esfarrapadas, faz mal para a gente, não para os outros. Para a gente. Então, tem algumas questões, alguns viés na nossa personalidade que a gente tem que ter muito cuidado, que esse viés invisível, que a sociedade não tem hábito ainda de educar, desde criança já não se educa, aquela criança que camufla, que tem, você percebe que ela tem uma expertise, às vezes é inteligente, mas ela tem uma expertise, que é diferente desse tipo de inteligência, e que não é combatido, que não é colocado. Pelo contrário, às vezes é até muito elogiado e cresce aquela personalidade com esse desvio de personalidade da alma integral. Às vezes não tem desvio de personalidade encarnado, mas da alma integral. Então, essa questão é muito mais ampla do que a gente possa imaginar, quando ele diz que uma influência é muito grande. Quer dizer, por que uma influência é muito grande? Que isso que está acontecendo com a gente. Ó. Mesmo que em pequena escala de desenvolvimento da nossa consciência, é melhor do que se a gente não estivesse fazendo. Não é isso não, Paulo? É isso mesmo. E a gente vai vendo que essas coisas são muito complexas, né? Porque a nossa referência ainda é do encarnado. Uhum. E isso cria uma dificuldade de ver mais longe. E se a gente... Às vezes eu fico me perguntando, será que esse conhecimento de estudo já me possibilita ter essa visão mais ampliada, ou eu posso me trair na hora, achar que sei e depois descobrir que nada sabia? Uma vez, na sexta-feira, lá na nossa casa, foi um espírito espírita, e ele se viu surpreso de estar lá conosco, porque ele era espírita. Não, mas eu sempre estudei muito. E aí, na conversa, ao longo do tempo, ele foi vendo que ele mesmo chegou para nós e disse, estudei muito,
mas fiz muito pouco. Né? E esse fazer muito pouco que é um nó na cabeça. Né? O que é fazer? Não digo nem muito, fazer. Fazer o que se comprometeu, fazer o que acha que tem que fazer o que o coração pede para fazer. E aí isso é que vai dando para nós... o conhecimento é importante, mas não é o suficiente. E às vezes a gente acha que é o suficiente. Como você falou lá do voltei, me lembrou muito essa situação. Sabia muito, muito mesmo. Né? Mas o que faltava então? E não era nem o fazer, porque também fazia. Então fazia também, né? Mas então o que faltava? Era o engajamento, não digo nem assim em questão de sentimento, era o engajamento mesmo, fazer aquilo vendo algo realmente importante, relevante, não obrigatório. O que o Evangelho coloca como dever, né? O dever para a gente aprende como dever o que é obrigatório fazer. Né? E no Evangelho está lá o que é preciso ser feito. Né? Você está diante da situação e precisa ser feita. Quem vai fazer? Quem está diante da situação. E aí, às vezes, eu fico me pensando, será que eu já tenho esses requisitos para perturbar-me menos comigo mesmo? É isso mesmo. Eu já vou avançar para a gente usar outro material. Em relação a essa questão do médium, porque o filme está focando bastante na questão do médium, tem tanta coisa assim que às vezes a pessoa fala, eu não sei, tanto estudo, quer dizer, porque às vezes não faz sentido para a pessoa o porquê tem que estar estudando. Então, ela está mais estudando, mas não vai deixando com que o sentido daquele estudo. A gente ainda vê, é muito comum, a gente ainda vê muitos partidários da doutrina espírita e como médium também, ainda alegar que o animismo é uma doença. E, no entanto, a gente tem encontrado muitos estudos, principalmente Jacques Zakoff, que estuda bastante essa questão, ensinando a fazer diferença, porque é uma barreira, é tênue essa passagem, né? Porque tem espírito enganador também, e, no entanto, é espírito. E a força psíquica, saber lidar com as forças psíquicas e não burlar e não se enganar, é muito importante para a questão do desencarne do médium, para que ele possa ter consciência. Aí, como ele não sabe lidar, ele começa a burlar, ele começa a mentir, ele começa a fraudar. De forma sutil, eu percebi. E a gente vê que hoje em dia a fase é de percepção mais íntima do que realmente os efeitos físicos mais retumbantes, que existe, é um fato, mas se você ficar só nos efeitos físicos retumbantes, você não cresce. Eles é fato. Já foi colocado, já foi dito. Porém, tem que se partir para o mais refinado, o que verdadeiramente é esse lidar com as coisas psíquicas. Isso me veio à mente agora, porque ainda estou baseada na fala da Sueli, lá do questão do filme, porque é muito sério isso. É porque se você vê o filme assim, olhou, mas se você for analisar, por isso que é bom conversar sobre quem vê filmes, né? Esse filme, outros filmes também, nossa, você vai descobrir que é a fábula do macaco e da noz. Tem que quebrar nós para tirar a essência do conteúdo. E arte é assim. Se você não quebrar nós, você não entende a arte, né? Vamos seguir nessa linha. Vamos, então, a nota de Kardec. Paulo, você podia ler aí para a gente? Porque são vários slides, tá? Vamos na sequência. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se encontra como que aturdida e no estado de alguém que sai de um sono profundo e procura tomar consciência de sua situação.
a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que a influência da matéria da qual acaba de se desligar se apaga e que a espécie de névoa que a obscurece, se apaga e que a espécie de névoa que obscurece os seus sentidos se dissipa. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de vários anos. É menos longa naqueles que, enquanto vivos, identificaram-se com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente sua posição. E desculpa, gente, fui eu. Peraí. Vai comentando, Paulo. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente segundo o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto, sustenta-o com obstinação. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é o seu e não compreende que esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima, fala-lhes e não compreende, porque eles não o ouvem. Esta ilusão perturba até o completo desligamento do perispírito. Somente então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê, ouve, no seu entender, não está morto. O que aumenta a sua ilusão é que se vê com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, porém, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de examinar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para este ponto, espanta-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos novatos, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, para eles, não dormem. Alguns espíritos apresentam esta particularidade. Embora a morte não lhes tenha ocorrido inopinadamente, ela, porém, é sempre mais comum naqueles que, embora doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste ao próprio enterro, como se fosse o de um estranho, e falando disso, como se algo que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Conserva-se calmo e semelhante em tudo aquele que experimenta sem despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedade e de angústia, que aumentam à medida que ele se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos aqueles que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa com aqueles que lhe interessam. É um apanhado de todo o conceito que a gente já veio estudando aqui, né? Em cada passo ali, ele vai colocando todas as perguntas que foram feitas para os espíritos, ele vai dando a nota final e arrematou todo o conceito aí nessa nota, né? Olha essa questão aqui, gente. Para aquele cuja consciência não está pura,
ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele se reconhece. Então, quanto mais a gente vai tendo consciência a gente tem, ampliando a nossa consciência das situações, o sofrimento e as angústias são maiores. E a gente vê até encarnado. Tem coisa que para uns dá até angústias, dá sofrimento, né? Que para o outro, não, que besteira, que isso. Então, é um fenômeno, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito mais atenção, muito mais cuidado com que a gente... É por isso que Leon Denis está sempre nos convidando a fazer uma disciplina do nosso pensamento, porque nós mesmos que vamos sofrer se a gente deixar o nosso pensamento solto, à vontade, e deixar a cólera vir com muita facilidade, que a gente ainda é colérico, quem não precisa se ofender, deixar o ódio, né, que qualquer coisa dá uma raiva, a gente fala brincando, mas dá mesmo. Então, a gente precisa ter autocontrole, porque senão, para a gente, o sofrimento é muito maior. Fala aí, Paulo. Pois é, são essas armadilhas que nós fazemos conosco, né? Uhum. A gente, não, pois é, eu sou uma pessoa tranquila, nada me aborrece, não, nada me incomoda, se está muito chato eu saio, me afasto dos negócios. Só se afastar já mostra que ainda não administra bem a questão. E aí, quando você chega nesses momentos, que às vezes não tem nenhuma relação, né? Você apenas morreu. O que isso tem a ver com essas situações? Tudo a ver, porque na hora que você desencarna que você vai ver a tua capacidade de lidar com você. E que às vezes é algo extremamente impactante. Eu falei, caramba, eu ainda estou preso a essas situações, eu ainda dou valor para essas coisas, mas lá, quando estava lá, não me causava mal-estar, não me isso, não me aquilo, não me aquilo outro. Quer dizer, na verdade, eram subterfúgios que a gente vai fazendo conosco para quando o fato chegar, a coisa vier. É como você, não fazendo disso um elemento obrigatório, né? Mas como quando você faz uma questão de uma série na psicologia, por exemplo, né? Você vai buscar o terapeuta e aí ele vai trazendo aquelas coisas que estão lá no fundo, né? E que você vai se surpreendendo. O que é isso e tal? E lidar com você é difícil, né? A coisa mais complicada para nós é nos olharmos além do espelho. A gente evita isso até quando a gente quer fazer isso. A gente é tão traiçoeiro conosco que até quando a gente se dispõe a fazer esse mergulho, a gente toma um certo cuidado, né? A gente procura uma piscininha rasa para que a gente foi até o fundo, mas era uma piscininha de 2 palmos, né? Para justamente, e achando que já fez um mergulho bastante profundo, porque a gente tem muito receio da gente, né? A gente ainda tem muito receio da gente, e quando devia ser o contrário, a gente precisa se olhar, se vendo com essas dificuldades e encarando, né? Quando estava vendo esse texto, né? Estava imaginando essas observações de Kardec naquele que deu aquele volume, não só no Céu e Inferno, como também na Revista Espírita, que tem alguns outros relatos lá também, né, dessa observação de Kardec, além do texto, né, o que estava no sentimento desses espíritos. Né, e aí ele está trazendo essas observações, né, do fundo da alma desses espíritos, né, nessa nota, né, que ele vai falando das coisas que de um modo geral a gente consegue ver, mas é aquela coisa muito profunda, né? Como tem lá os caras até no Céu e Inferno, não, pela lei dos homens eu era bom. Eu cheguei do lado de cá e vi que não era esse bom todo que estavam dizendo que eu era, e eu estava acreditando nisso. Por causa dos clichês do mundo. Existe coisa formatada, né? Então, que a gente, inclusive, tem que ter muito cuidado, porque a gente absorve com muita facilidade toda do grupo, a ondas mentais, está lá na Gênesis capítulo 14, aquele item 14, que fala que
como o fluido cósmico, que é o veículo do pensamento, os raios mentais, eles se cruzam sem se misturarem. Mas, muitas das vezes, você absorve muita coisa daquilo ali. Tem uma pesquisa que um cara fez, ele botou riscou assim, 3 diferentes, de um lado da folha, do lado direito, do lado esquerdo, 2, mas que um era igualzinho do outro lado. E botou todo mundo na sala falando que era o teste para todos. Só que ali tinha 90% todos eram, a maioria era artista, contratados, só um que não era, o resto tudo era, só um que não era. Todos os que eram artistas concordou que o traço do lado direito era igual ao do outro, mas que não era. E o outro cara que não era artista, ele olhava, ele pensava, ele se contradizia, ele sabia que aquele grupo todo estava errado. Mas pasmem vocês, que era muito, muito berrante. O que era igual, o único do lado direito que era igual ao do lado esquerdo, era muito, muito diferente, dava para ver que não era aquele. Pois você acredita que ele concordou com o grupo? É uma pesquisa científica, tá? Ele concordou. Então, o cientista diz que ele olhou, ele pestanejou, ele relutou com ele mesmo, mas ele acabou concordando com o grupo. Isso é muito sério. Isso acontece. Que é a manada, né? É a manada, eu ia falar isso. É a manada. A gente tem que ter muito cuidado, porque não é ser militante de uma ideia, ser enfrentando, não é isso, não. É perceber o que você está percebendo, o que verdadeiramente é seu. Isso é muito comum, as pessoas em locais que você vive em grupo, que nem na casa de espírito, a gente tem muito grupo, é grupo grande, né? Então, daqui a pouco você está seguindo uma pessoa, está seguindo outra. É muito comum, a gente tem as obras básicas, então a gente está acostumado a pesquisar em obras básicas, obras complementares também. Mas, às vezes, você cita coisas que aquela pessoa, seja ela quem for, falou da obra básica. Aí você dá o nome da pessoa, mas ele tirou isso da obra básica. Mas você não cita a obra básica. Mas isso aí não é da fulano, isso aí está lá no Livro dos Espíritos, isso aí está em Leon Denis, isso aí está não sei o quê. Então, começa, assim, a seguir... É idolatria, né? É a fase da idolatria. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da idolatria, porque você absorve mesmo aquela corrente fluídica que está no fluido cósmico, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o sentimento do outro pode abalar o nosso, a gente tem que aprender a sempre estar vendo o que você quer, o que você gosta. Isso é um exercício. Leon Denis fala isso para a gente, exercício. Tanto é que Leon Denis fala lá no capítulo 24, cuidado que a gente tem que ter com as leituras de jornais. Ele fala leitura de jornais, que era o que tinha na época. Hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com as notícias que saem aí nos Face da vida, porque já verificou? Às vezes, naturalmente, você não crê naquilo, você não acredita naquilo, mas é notícia. Agora, as pessoas já não estão tão inocentes, que tinha pouco tempo atrás, lá no Aura Celeste, tinha uma funcionária que ela postava cada absurdo. Hoje tinha que ser mas estava era só o Face, né? Não tinha tanto Instagram. Estava no Face, não importa que esteja no Face, era muito assim, olha, ter um emprego para pagar não sei quantos. Gente, minha filha, isso é fake, não se usava tanta palavra fake. Isso é mentira. Diz também que o Celde estava dando dinheiro, não é? Pois botaram o nome do Celde como se o Celde estivesse dando tanta coisa que vocês não imaginam. A gente teve que fazer uma campanha, todo mundo desmentindo. Alguém colocou, valorizando o Celde, mas daí botou um compromisso que a gente não pode ter, de coisas que a gente não estava... Inclusive, falou que tem atendimento da área da saúde e uma série de fatores. Tu soube disso, Paulo? Eu vi o texto da direção sobre isso. Olha que coisa séria. No passado, você acreditava nisso com tanta facilidade que quantas pessoas... Isso é a difamação, né? Quantas mulheres sofreu, quantas pessoas... Ai, meu Deus, tem um livro que é da Karen Horney, ela é uma americana,
Nossos Conflitos Interiores. Esse livro é fabuloso, tem PDF dele. Então, ela estuda, ela faz assim, vários estudos sobre a questão da compulsão e sobre a questão do engano que a gente tem em relação à percepção das coisas exteriores. Então, ela aprofunda, ela faz casos, se a emoção... Porque agora já se sabe que nós somos muito mais emocionais do que racionais, né? É o novo discurso aí da ciência. E é verdade, se a gente for parar... E aí ela coloca lá nesse livro, Nossos Conflitos Interiores, se tiver alguma questão... Desliga aí, Paulo, por favor. Se tiver alguma... A gente está com tudo ajeitado no nosso racional, no nosso pensamento, tudo ajeitadinho. Se alguma coisa emocional abalar, a gente parece que as letrinhas mexem toda. Parece que aquilo que a gente ia fazer com tanta naturalidade a nível cognitivo abalou. Vê bolsa de valores, né? Pessoas ali inteligentes, se tiver uma queda, alguma coisa brusca, todo mundo fica perturbado, até se mata, né? Tem histórico de se matarem. Quando foi confiscado as bolsas, como é? Aquele investimento, como a poupança, o dinheiro da poupança. Isso. Teve muita gente que se matou com a perda do dinheiro da poupança. Então, era só, se usasse o racional, ia ver que ia conseguir, por aí afora. Vamos seguindo nessa linha. Então, a gente está vendo aqui que nós estamos essa foi uma nota bem importante, mas a pergunta que Kardec fez foi: o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Sobre essa resposta aqui dos espíritos, a gente trouxe essa questão aqui do Livro dos Espíritos também, que é 982, que Kardec pergunta: para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações? E os espíritos aí vão responder: se assim fosse, incluir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. E aí, na nota de Kardec, as notas de Kardec a gente tem que voltar a olhar, porque são muito especiais e elucidam muito o nosso pensamento. Então, ele fala assim: a crença no espiritismo ajuda a se melhorar, fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o progresso dos indivíduos e das massas, porque permite compreender o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia dos atos que podem retardar a felicidade futura. É assim que contribui para essa felicidade, mas não foi dito que sem ele não se possa consegui-la. É muita lucidez, né? Eu acho que nessa questão amplia muito o nosso pensamento. Muito sensato, né, Sueli? Não ficar naquele endeusamento, nem a adoração do espiritismo como sua elevação. O objetivo é que você apreenda e sinta bem o espiritismo, mas não fique, é a única doutrina, o outro é católico, então ele não é mais evoluído do que eu, ele não sabe. E não é isso que o Kardec fala e repete aqui. E muitas vezes a gente vê espíritas achando que só o espiritismo ou outra religião é desconsiderada, e não é esse o caminho. A questão não é a religião, a questão é o entendimento e a importância do espiritismo na vida futura e do preparo que a gente tem que ter para a gente enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Né? Verdade. É isso. Então, vamos continuar. É muito interessante, muito rico esse conhecimento. Uma vez, uma espírita, uma senhora bem cascuda de espiritismo, estava do meu lado
E aí uma amiga falando assim, eu ainda sendo velhinhas. Gente, a situação, eu fiquei tão assim constrangida, porque ela falou, como assim? Você é espírita, ainda sendo velhinha, mas num tom assim tão pesado, né, de crítica, que a pessoa ficou tão abalada. Para você ter uma ideia, isso teve uma importância, inclusive, na saída do centro, do centro espírita que eu frequentava aqui na Barra. E aí, essa moça, no final, saiu, porque ela ficou foi uma coisa assim, bem pesada. E essa senhora, ela frequentava direto lá a casa, né? Então, ela era uma pessoa que está chegando. Eu sou espírita iniciante, mas eu ainda sendo velhinha. E ela foi duramente contrariada na sua proposta, então mudou assim o comportamento da pessoa, inclusive, sabe? Então, a gente tem que ter assim, cuidado com essa questão do espiritismo é a salvação, o espiritismo é a perfeição. A gente tem que ter essa consciência dentro da gente, mas respeitando as religiões que elevam, né? Cada um no seu caminho pode buscar, como ele fala assim, não essa felicidade, contribui, mas não foi dito que sem ele se não se possa consegui-la, você pode conseguir, depende de cada um, né? Então, ficar bem claro. Então, vamos... Isso aí a gente está bem marcado, bem posicionado nas questões 621, que é a questão que diz onde está a lei divina. Na 621 e na 621A. Isso já... Então, quando você fala isso com uma pessoa, é que você não está conhecendo a essência doutrinária, que não é da doutrina isso. E aí, tanto que na 626, 625, Kardec pergunta onde está a lei divina, porque os espíritos dizem que está na consciência. Então, por que as religiões? Ele fala apenas para relembrar aquilo que você esqueceu, e aquilo que você, de propósito, não quis cultivar. E quando ele pergunta 625, ele pergunta no sentido assim, tem alguém que faz isso? Tem alguém que conseguiu? Então, esse tem alguém que conseguiu é quando ele pergunta, existe algum modelo que a gente possa seguir, que tenha conseguido o quê? Manter a lei divina na consciência na íntegra. Ele pergunta na íntegra, né? Se algum modelo no planeta que conseguiu atuar com a lei divina na íntegra. Eles são categóricos, vê de Jesus. É uma questão muito conhecida, mas que a gente precisa refletir cada vez mais. Então, na verdade, Jesus, por ser governador do planeta Terra, por ser não só um espírito puro, porque espírito puro teve vários no planeta, mas por ser o Messias, ele é o que consegue, do modelo no planeta Terra, depois a gente descobre que a doutrina espírita, que ele também é modelo em Júpiter, ele é o que melhor, que mais transluz, por isso que ele é Cristo, né? Transluz a lei divina. E os espíritos deixaram bem claro. E tem que ter... E o ensinamento dele, além de dizer que ele é o que mais transluz, o mais de modelo de perfeição, então ele é modelo e guia. E o ensinamento dele é mais pura revelação da lei divina. Pô, gente, aí matou. E, no entanto, a gente não lê as ideias de Jesus. Não lê, porque para a nossa filosofia, a salvação não vem pela entrega. Eu me entrego a Jesus, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou cristã, não é pela entrega, é pela caridade. Caridade moral, tanto que a primeira caridade é divulgar a lei divina, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo, na íntegra, da forma correta, e não as questões das religiões em si, mas é divulgar o cristianismo. Isso aí esse estudo de hoje é um estudo muito bom, bota a gente refletindo bastante sobre muitas questões que só lendo esse livro não seria suficiente, só a leitura dessa questão, que outras vezes a gente já leu essa questão. Mas daí a gente refletir ela, realmente tem que ser em estudo. Por isso que, lá naquele capítulo 3 do Livro dos Médiuns,
Kardec deixa bem claro que o modo que se divulga a doutrina espírita, que não existe professor, e o modo que se divulga é pelo estudo e pela conversação. Isso é muito importante, é pela conversação. Então, essa conversação você pode usar todo o material didático que existe mais moderno no planeta Terra. Pode. Que atualmente são os slides, os programas online que rastreia aí o universo pela internet, os métodos, pode botar uma pedagogia em cima. Só não adianta querer trazer pedagogia do filósofo materialista, que é a maioria dos pedagogos mais consagrados, são materialistas. Então, não é essa pedagogia, uma pedagogia espírita. Pode usar a didática da pedagogia, mas a filosofia espírita ela tem uma pedagogia própria. Né? Então, é isso, em relação a essa questão aí que a gente está vendo, é muito importante. Vamos avançar, né, Sueli? Vamos aqui. O Céu e Inferno, ele vai destrinchar esse tema novamente aqui nos itens do capítulo 1, no item sobre a passagem, 14 e o 15. Então, é bom que a gente fixe mais uma vez esse tema aqui, através do Céu e Inferno, que ele vai falar sobre a nossa necessidade, a importância da gente implementar realmente, de fato, a perfeição, o objetivo da perfeição, o ideal da perfeição, ou o esforço que se faça nessa encarnação, para a gente ter uma passagem com mais facilidade. E aí ele vai falar aqui nesses itens 14 e 15 sobre a importância do Espiritismo, dar essa certeza, essa segurança. Então, é interessante a gente perceber que a gente tem esse conhecimento através do Espiritismo, mas que depende muito da gente. Aí, Paulo, se você puder aí ler para a gente. A passagem está no capítulo 1 do Céu e Inferno. Para trabalhar para a sua depuração, reprimir suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver as vantagens dessas ações no futuro, para identificar-se com a vida futura, dirigir-lhe suas aspirações e preferir esta vida à vida terrestre. É preciso não somente crer nela, mas compreendê-la. É preciso representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é aquela que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência da fé inquebrantável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque recorre ao seu discernimento. A vida futura é uma realidade que se desenrola continuamente aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode existir em sua alma. A vida corporal, tão limitada diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida, para ele desaparece. Daí a pouca atenção que dá aos incidentes do caminho e a sua resignação das vicissitudes das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem, e assim ocorre um primeiro desprendimento parcial que facilita a passagem desta vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo que o limiar é transposto, ele se reconhece, nada lhe é estranho, ele compreende a sua situação.
Quer dizer, isso é um manual, né, da gente É um manual, né? morrer bem, né? E é complicado, né? Porque a gente tem, por natureza, isso. Caiu aí, Paulo? Não, que tá. Você tem que ler com calma para poder. Não, depois lê. Você termina, depois a gente lê. Porque a gente, como a gente já está conversando, tudo é sabido, né? Mas aí ele chama a atenção, né? Não basta saber, tem que primeiro compreender. E depois de compreender, você tem que estender essa situação para um quadro que você não encontra na Terra, que é o mundo espiritual. Como eu estou lá desencarnado, você não vai encontrar reencarnado, né? Você não vai se ver nessa situação. Tudo bem, você já passou por isso, essas coisas todas, mas você esqueceu, você não lembra. E como é que você também passou antes? Passou tranquilão, desencarnou na boa, não tinha conflito com as pessoas que você convivia desencarnado, estava satisfeito com o ambiente que estava. Quer dizer, tem toda uma série de histórias aí que interferem nos nossos pensamentos, né? Mas um ponto que muitas das vezes a gente negligencia é o comportamento da ação no bem. Então, às vezes, a gente vê pessoas que a gente acha ingênua, desligada do mundo, alheia às coisas, que não sabe da missa à metade, mas porque tem aquele coração tão generoso, tão devotado ao outro, que não se prende a certas coisas que a gente se prende. E aí essa pessoa tem mais chance de ter um desencarne sereno do que aqueles que ficam racionalizando muito o conhecimento. Ela vai vivenciando e vai vendo. Às vezes ela nem pensa muito sobre essas questões, mas o foco da vida dela é o outro. Estar bem com o outro. Estar bem com o outro é não desejar o mal para o outro, não ter conflito com o outro e amparar o outro. Muitas das vezes a gente não vê isso como um elemento de construção de conhecimento. Com certeza. Tanto é, Paulo, você falou uma coisa que me trouxe raciocínios, né? Você vê que quando Kardec vai montar o Evangelho, ele monta o Evangelho de forma temática, né? Os primeiros capítulos são verdades incontestáveis. Aí depois ele vem no capítulo 6, ele vem com o Cristo Consolador. Aí ele vem depois com as bem-aventuranças. Quando chega no capítulo 11, é um exercício, é um caminhar, né? Você vai ver se você ao amor ao próximo como a si mesmo. Quando você aprende, isso está querendo dizer isso ali, o Evangelho, para a gente aprender essas coisas. Quando você aprende esse amor ao próximo como a si mesmo, você vai ter que ver se você consegue, que já está numa fase de amar o vosso inimigo. Então, na verdade, uma pessoa, quando está nessa postura de amor ao inimigo, o mundo não aplaude ela, não. O mundo tem atitudes dessa pessoa que já tem esse entendimento, que ela é considerada, e às vezes até excluída de determinados grupos, tá? Pensa que é conivente, uma série de fatores. Isso não significa não ter energia, não significa deixar o outro abusar de você, não é nada disso. Significa, aí quando você vai estudar o que é, e Kardec nesse capítulo vem falando até da questão fluídica, né? Lógico que a presença do amigo não é igual fluidicamente, igual a presença daquele que mata o teu filho, que fez, porque não estão falando só de inimigo, aquele que pensa diferente de você, que para a gente já traz desacordo. Muitas das vezes a gente não consegue nem conviver se a pessoa não tiver o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão de vida, não tiver o mesmo grau de intelectualidade. Então, a gente tem uma seleção muito ferrenha para aquela pessoa ser considerada seu próximo.
E tudo isso tem no Evangelho. Quando o cara perguntou lá, então quem é meu próximo? Jesus trouxe o padrão do próximo. Ele trouxe. E não colocou nada. Aquele próximo ele, inclusive, nem conhecia. Estava aleatório, ele parou e viu. Ali foi o suficiente para ele entender a dor daquele cara que está ali. E aí a gente tem visto isso, a gente reconhece tudo aquilo do outro. Não é pelo fato de reconhecer que você vai excluir. Aí entra a grande questão de a gente, por cristiamentais, muitas vezes cristiamental quero dizer no sentido assim, o que todo mundo acha. Você não dá a chance, e de repente com você ela não vai agir daquela forma. Ela pode agir diferente, que agir com o outro. É muito comum a gente ver isso. De repente é uma outra situação. Olha, isso é tão sério que está lá no capítulo 12 do Evangelho. Não é à toa que está, não. E de qualquer maneira, aqui a proposta é a gente sair de tanto da matéria, né? A proposta é essa, né? Nas relações, na sua própria individualidade, a gente ainda tem muito apego, a gente ainda está muito na matéria. E ele fala assim, a vida corporal tão limitada diante da vida espiritual, é essa que é a nossa grande dificuldade na hora dessa passagem. Que a gente está ligada muito a pessoas, a coisas, a matéria propriamente dita. Esse é um exercício que o Espiritismo está nos convidando a gente ter esse desapego. E esse desapego vai nos ligar mais às relações espirituais. Então, com esse caminho mais espiritual, a gente vai ter mais facilidade nessa passagem. Então, o convite aqui é sempre esse, é através do Espiritismo, desse caminho que o Espiritismo está nos convidando a ter a relação mais com o mundo espiritual do que com o material. E eu não estou dizendo que seja um processo fácil, que a gente ainda é muito aqui, minhas coisas, minha gente, meus amigos, meu povo. Família, meu grupo. E esse caminho aqui que o Espiritismo está nos convidando é para a gente entender que eles são nesse período que são amigos, são queridos, são amados, mas agora. Senão vai dificultar cada vez mais, vai dificultando cada vez mais a nossa passagem. E, enfim, ninguém está falando que seja um processo fácil, não. Mas a gente já está se alertando para isso, né? A gente tem muito apego mesmo às pessoas e às coisas. Sueli, é muito comum das pessoas perguntarem, que já me perguntaram isso, mas se for assim, você não vai criar laços e esses laços depois vai ficar perdido. Não é isso. É criar laços, esses laços depois que cria não são mais desfeitos, depois vai criar laços com o outro para virar a família universal. Essa que é a grande questão, que a gente cria laços e só quer que continue ali. É o chamado grupinho. Né? Existe a família espiritual, mas a família espiritual ela vai agregando outras pessoas que vai entrando na sua família. E você vai entrando na outra família, mesmo você tendo uma de preferência. Porque senão ficaria o grupo, né? A tribo. Até mesmo a nível espiritual, e não é dessa forma. Exato. Então, porque a gente aprende com a doutrina espírita a pensar, isso que todo mundo já falou, só vou repetir, pensar como espírito, pensar a vida transcendental. Por isso a gente tem esses luminares aqui do planeta Terra, Leon Denis, Kardec, muitos outros, que vêm nos ensinar a pensar. Leon Denis, insistentemente, ele fala, amplia o psiquismo, amplia a visão do mundo espiritual, ainda encarnado, que é o caminhar enquanto tem luz de Jesus. E quando você está... Porque qual é o objetivo de reencarnar? Está lá na questão 132. Primeiro, progredir. Aí a gente ainda confunde com progredir com a aquisição de bens materiais. E a aquisição de bens materiais não impede ninguém de progredir espiritualmente. Pelo contrário, para você aprender a se desprender, a desapegar, você tem que ter feito um apego. Como é que você vai desapegar daquilo que você não aprendeu a ter? Então, é preciso aprender a lidar, a ter.
a conquistar. Esse que é o grande lá, não é a vida inteira. Eu não quero saber de coisas materiais, eu estou aqui numa boa. Será que isso é bom? Será? Então, porque até mesmo assim, às vezes o cara está encarnado numa situação que ele não vai ter acesso a bens de consumo sofisticados, mas bem-estar é da lei. A miséria não é da lei. A miséria é questão social. O da lei é todo mundo tem bem-estar. Essa que é da lei. Então, mesmo que você esteja encarnado no local onde não vai ter acesso a fortunas, mas, naquele momento, a tua encarnação não é para você lidar com fortuna. Esse é um outro grande entendimento. Cada encarnação ela vem toda organizada para você desenvolver determinadas coisas. Então, não tem necessidade de a gente invejar os ricos. Será que os ricos vão reencarnar a vida inteira só como rico? Lógico que não. Mas, onde você estiver, você vai ter que aprender a possuir, aprender a conquistar. É a parábola dos talentos. Tem que produzir. Senhor, eu enterrei o teu talento porque eu tive medo de perder. Aí ele falou, mau servo, tomou o que ele tinha e deu para o outro que produziu. Isso aí, se isso não entrar na nossa cabeça, produzir na vida física, comprar, possuir, dentro do justo limite da tua encarnação, porque tem gente que o justo limite dela, o cara... Que é coisa mais importante que o cara dá não sei quantos empregos, gente? Esse rico, mas vai lá ser empresário para você. Não sou empresária, não estou defendendo o cara disso, não. Mas vai lá ser empresária para tu ver se é bom, dar emprego, produzir bens de consumo que todo mundo gosta, todo mundo precisa. Vai lá naquela uma encarnação, você vai ter que passar por isso. Mesmo nessa situação, o homem pode aprender. Sabe aquelas fases que vai chegando, quem vai ter que cuidar das coisas é o filho, ele vai começando a delegar. Tem gente que não, tem espírito que não delega, que fica ali agarrado, que morre. Isso aí é para qualquer situação. Tem que aprender a conquistar para depois aprender a largar. E Helena, eu diria assim, o caminho, ele está falando aqui também, que o caminho para a gente começar a se desapegar é ter resignação nas vicissitudes. Sim, esse é um caminho de desapego. Ele está falando aqui exatamente os incidentes, o caminho a sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Então, essa resignação, não ter desespero nas coisas que a gente não conseguiu aprender, ou prender com a gente, ou não conseguiu mesmo, uma dor, uma doença, enfim, é um exercício para a gente, exercício com certeza para a gente entender a importância da vida espiritual frente à material. Então, esse é um caminho, esse é um exercício que a gente pode observar dentro da nossa relação, da nossa própria situação da dor, porque todos nós vamos passar por essa dor, e essa dor é justamente com esse objetivo, de você se espiritualizar e não ficar tão tão inconformada com as perdas materiais, que é tudo a doença, a família, tudo isso daí são questões materiais que você faz um exercício para se desapegar. E é com a dor, é sempre com uma dificuldade. E esse desapego vai começar por ali, resignando-se às nossas dificuldades do dia a dia. Então, é exercício que o Espiritismo sempre nos convida mesmo, com um objetivo único, você sair do excesso da materialidade para si, o divino é mais transcendente. Então, a gente tem que chegar lá, esse que é o exercício, é para isso mesmo, né? O Espiritismo vai nos exercitar esse caminho da resignação, obediência e resignação o tempo todo, é na veia, senão a gente não evolui, a gente não está crescendo não, né? Verdade, verdade. Então, vamos pensar aqui na outra, que é a 15, que é uma continuidade desse pensamento aí, que Kardec traz para a gente no Céu e Inferno, no capítulo 1. Paulo, se você puder. O Espiritismo não é seguramente indispensável para esse resultado.
também não tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona. Os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito para que ele compreenda a necessidade de se melhorar. Além disso, ele dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos no momento em que eles deixam o seu invólucro terrestre, e de reduzir o tempo da perturbação pela prece e pela invocação. Pela prece sincera, que é a magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual, por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência, e com palavras de benevolência e de encorajamento. Tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando a se reconhecer mais cedo. Se ele está sofrendo, deve-se estimulá-lo ao arrependimento, que só pode abreviar os sofrimentos. Aí ele está mostrando bem o que era aquelas conversas que ele tinha, que ele colocou lá no céu e inferno, né, daqueles espíritos endurecidos, daqueles espíritos sofredores, que, pelo esclarecimento, mudavam o desconforto que eles tinham. Né? E isso, para a gente, é importante, né? Porque aí eu já tinha antes, né? Porque minha mãe falava sempre isso, para não falar mal de defunto, né? E dizem que Machado de Assis costumava dizer, quando morria alguém conhecido que era muito criticado em vida, né? Fulano morreu, passemos aos elogios. Porque é meio isso, né? O cara já tem o problema dele, tu não precisa de dar mais problema para ele. Aquele negócio, não, fulano né? Mas não mais nada, deixa para lá. O cara já tem tanta coisa para encarar do outro lado, porque ele, né, não vai receber, né, uma prece para que ele possa ter força para se olhar e poder se encarar e poder dar a volta por cima e seguir o caminho dele. Né? Então, ele é um chamamento que muitas das vezes nós não damos valor para isso. Né? Se não me engano, que é em Obras Póstumas, tem lá, não me lembro o texto, em que Kardec fala, né, da contribuição do encarnado para o alívio do volume de desencarnados em dor. Então ele fala, olha só, se o encarnado tiver uma boa conduta, em torno dele vão ter espíritos com boas condutas. Então, com isso, vai aliviando essa dor que está em volta do planeta. Então, um ato simples da oração já contribui consideravelmente para essa mudança de dor que a gente tem em torno de nós, que, de repente, não descarto a minha possibilidade de ser mais um dolorido quando desencarnar, porque eu posso me surpreender comigo. Então, se rezarem por mim, já está uma boa ajuda. Né? A gente viu a mensagem do Evangelho de hoje, né? Pois é. O desencarnado é porque você vai envolver aquela situação, aquele espírito, com fluidos. Essa que é a grande importância da gente conhecer a questão fluídica, né? Já começa Sim. aí o diferencial da doutrina espírita, e já não é uma prece vazia, só de palavras. Quando você faz essa prece verdadeira, com sentimento, você envolve, você libera o melhor teor fluídico que você tem. E também não é aquela reza do afasta de mim fulano, me dá força para poder. Não, é aquela de amor mesmo, de desejo do bem-estar daquele cara que mais pisou na tua orelha. Então, você estar sabendo vencer essas questões. Né? E isso é uma batalha grande da gente. Né? Quantos de nós pensa justamente o contrário? Não, que Deus me dê força para eu arrumar um jeito de devolver para o cara o que ele me fez. A gente tem disso ainda, né? E aí, qualquer um de nós, acho que ninguém está livre disso. Eu ontem fiz a palestra desse capítulo 12,
E aí procura isso, procura aquilo, sabe como é que a gente fica, né? Para fazer o melhor que a gente pode, né? O melhor que a gente pode não é o melhor que o outro quer, mas que a gente pode. Eu peguei o discurso do Martin Luther King, que ele usou, é considerado um discurso mais famoso dele. Ele usou o amai os vossos inimigos, de Jesus, para fazer esse discurso. Nossa, mas tu vê que coisa fabulosa, sabe? Em relação ao sentimento do ódio, em relação ao que você realmente deve fazer para o inimigo. Então, ele fala isso. Muitas das vezes, entre muitas outras coisas que ele fala, que o discurso é longo e beça, eu só dei umas pinceladas. Muitas das vezes, você pode derrubar o teu inimigo, você tem meios para isso, mas ele fala, mas não faça isso. É muito interessante, não faça isso, não se deve fazer isso, não é isso que Jesus recomenda, então ele vem, sabe, sim, não é isso que Jesus recomenda, nós somos cristãos, então não aproveite o recurso que você tem para derrubar o inimigo e derrubá-lo, pelo contrário, faça dele um amigo. E foi fabuloso, gostei muito. Você chega a ficar até emocionada, sabe, Sueli? Eu sei, eu conheço. Eu já vi esse mesmo estudo seu lá na Barra, no GED. Você fez esse discurso mesmo. Né? Legal, nem lembro. Porque ele teve um grande contraditor, né? E ele foi bem massacrado por ele, mas ele, no final, o cara morre primeiro e ele ainda elogia o sujeito. É muito interessante. Não, esse daí é o do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Teve duas histórias que eu trouxe. Abraham Lincoln também. Na campanha dele, ele tinha um grande perseguidor, um grande antagonista. Quando ele vai formar a equipe dele de ministros, que chamava secretários, a secretaria mais importante, que era da guerra, num período que eles estavam lá em guerra civil, ele convidou o Station para ele ser. E pessoa, nossa, mas ninguém entendeu. Tu sabe o que ele fala? Eu sei tudo que ele é. E sei da capacidade dele. Então, mas ele não gosta de você, mas ele gosta do país. Olha, gente, é fabuloso. Aí ele se transforma num grande amigo dele. Muito lindo. A Giovana Valverde, que é a nossa amiga aqui, ela coloca assim que a Ana Prado foi a médica que permitiu que Frederico Figner e família a sedimentação da fé e da mortalidade da alma. E aí a gente vai lembrar, inclusive, que aqui nesse livro... Ana Prado era do Rio de Janeiro. Aqui nesse livro, Voltei, ele fala justamente sobre esse ponto, que ele acompanha o enterro dele e, durante o enterro dele, ele critica... Ele relata as vibrações que acontecem ali durante o enterro, gente falando bem, gente falando mal, gente falando política, sorrisos, e é um momento bem, bem, bem interessante para a gente repensar sobre essa dificuldade que o espírito já está vivendo, e essas conversações são antagônicas a toda essa capacidade fluídica que precisa o espírito nesse momento, e ele vai relatar essa passagem justamente aqui, dessa questão aqui. Então, a Irani falou que gostou a beça da sua palestra. Obrigada, Irani. A Irani é queridona. Ela levanta nossa autoestima. É verdade. Obrigada, Irani. Então, a gente, para encerrar aqui, que nós vamos ter só 5 minutos, que já que a Helena falou do Samson, a gente vai ver como esse espírito, que é um espírito espírita, ele se comportou após a sua morte, como ele já estava preparado, e ele aparece aqui para a gente só dar uma passagem rápida. Nós temos só 5 minutos e o Tavares ainda vai falar alguma coisa aqui sobre o carnaval. Mas eu vou falar assim, rápido. O Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu em 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, dirigiu ao presidente da sociedade uma carta com a seguinte passagem: em caso de surpresa pela separação entre a minha alma e meu corpo, tenho a honra de vos recordar a súplica que já fiz a
cerca de 1 ano, e trata-se de evocardes o meu espírito o mais rápido possível, o número de vezes que julgares conveniente. Então, ele deu o aval para ser evocado. E começa a evocação. A evocação vem: venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Essa evocação foi em 23 de abril. Veja que ele faleceu em 21. Em 23 de abril, ele já fala, né? Então, ele fala: meu querido senhor Sanson, com prazer cumprimos um dever de evocar o mais rápido possível após a sua morte, como era vosso desejo. É uma graça especial de Deus, a resposta de Sanson, que permite ao meu espírito poder se comunicar, e vos agradeço a boa vontade. Aí a pergunta: sofreis tanto que podemos, pelo que penso, perguntar como estás passando agora? Ainda sentis vossas dores? Que sensações experimentais comparando vossa situação presente com 2 dias atrás? E ele responde: minha situação é bem feliz, porque nada mais sinto das minhas antigas dores. Estou restabelecido e restaurado como novo, como dizeis entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos, primeiro, foi incompreensível para mim, mesmo ele sendo espírita, porque algumas vezes ficamos vários dias sem recuperar nossa lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus para lhe pedir que eu pudesse falar àqueles que eu amo, e Deus atendeu-me. E ele segue: há quanto tempo recuperaste a lucidez? Ao fim de 8 horas. Então, ele já estava lúcido dessa perturbação ao fim de 8 horas. Deus, eu repito, deu-me o sinal da sua boa vontade. E aí, a última pergunta: estás bem certo de não pertencer mais ao mundo, a este mundo, como verificaste? Resposta: certamente não sou mais desse mundo, mas estarei sempre perto de vós para proteger e sustentar, para pegar caridade e abnegação. Enfim, era um espírito que a gente pode entender que era um espírito com muita capacidade, muita evolução, muito conhecimento e elevação moral para se entender lúcido 8 horas depois de ter morrido. Mesmo assim, ele passou um período curto para se entender e já pôde dar a sua resposta aqui da evocação, essa mensagem 2 dias depois. Então, é muito especial para a gente entender que esse caminho não pode ser outro, né? A não ser elevação moral mesmo. Tavares, com você, meu amigo. Olá, muito bom dia. Primeiro eu quero fazer de novo a propaganda do filme Nosso Lar. Batemos todos os recordes, precisamos realmente continuar nesse diapasão. Segunda-feira próxima estarei lá para assistir mais uma vez, para olhar o que eu não vi e olhar com olhos de ver. Então é muito importante que a gente continue indo ao cinema e convocando a todos para ir ao cinema. Mas o que eu queria falar era do 40º encontro, né? Que vai ocorrer agora no período de carnaval aí no CELD. Inclusive tem um vídeo que eu gostaria de passar aí para vocês pudessem fazer um comentário bem interessante sobre esse encontro que vai focar a família, né? Família. O que atrai os espíritos para nascerem nesse ou naquele grupamento familiar? A família contribui para o meu progresso espiritual? Qual a finalidade da família na nossa existência? Como os desafios e dificuldades junto aos familiares podem auxiliar o desenvolvimento espiritual? Os filhos herdam as características morais dos pais? Características físicas e morais são consequência de experiências anteriores? Ideias inatas são conquistas ou privilégios? Qual o sentido das faculdades extraordinárias e limitações na trajetória reencarnatória? Como o Espiritismo nos orienta à busca íntima pela compreensão de Deus e da vida futura? 40º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Tema central: Pluralidade das Existências. Dias 11, 12 e 13 de fevereiro, das 8h30 às 13 horas.
O encontro terá 12 centros de interesses, divididos em 3 combos. Para participar do encontro, você deverá escolher 2 combos, um para o domingo e outro para a segunda-feira. No terceiro dia teremos várias oficinas, inscrições na livraria do CELD. Haverá evangelização para todas as faixas etárias. O encontro será presencial com transmissão pelo YouTube no canal do CELD e parceiros de transmissão. Muito bem. O comentário é muito bom. Vale a pena. Quem não tiver programa para os 3 dias de carnaval, vale a pena ir pela manhã ou pela tarde, ou um dia, ou os 3 dias, que você vai ficar com conteúdo mais redondinho, né? E é o estudo do Livro dos Espíritos, que já vai para 40 anos. Esse ano está fazendo 40 anos de encontro de carnaval. A gente chama encontro de carnaval, mas, na verdade, é o estudo do Livro dos Espíritos. Não percam, não, tá? Venham todos. Está na hora da nossa prece, né, gente? Faz para a gente, Paulo? Está podendo ou as vizinhanças aí está terrível? Não, já acalmaram. Colocar a conversa em dia. Senhor Jesus, agradecemos por nos amparar nesse momento do nosso estudo, por nos ajudar a estarmos próximos dos nossos guias, dos espíritos dirigentes desse trabalho, da Estação da Luz, do Centro Espírita Leão Denis. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos que participaram conosco dessas reflexões, que os envolve, os ampare, e que tenhamos todo um bom dia, com muita paz, com muita oportunidade de trabalho, e que a nossa semana seja repleta de serenidade e de boas oportunidades no nosso caminhar para nosso progresso. Que tua paz, Senhor, esteja sempre conosco e nós a possamos a cultivar com muito carinho essa paz que nos dá. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.